A gente acorda, liga a torneira e a água simplesmente sai, né? Uhum. Ou então, tipo, se o roteador da internet pifa no meio do expediente. Nossa, é um caos. Exato, a gente entra num estado de pânico absoluto porque o trabalho parou. Mas é muito fácil para a gente esquecer o que era o verdadeiro pavor de uma paralisação séculos atrás. Com certeza. Pensa, no desespero de uma seca extrema. O sol castigando a terra por meses, esgotando literalmente qualquer gota de água da sua região. Ou a fome, né? Sim. O pânico indescritível de olhar para o horizonte e ver uma nuvem escura se aproximando. E não é chuva. São milhões de gafanhotos. Milhões, prestes a devorar a colheita inteira da sua aldeia em, tipo, questão de minutos. Onde o controle humano terminava ali na primeira semana sem chuva, sabe? Ou no primeiro zumbido dessa praga. A vulnerabilidade era total. E é exatamente para o coração dessa vulnerabilidade que o material do nosso mergulho de hoje nos leva. A gente tem em mãos um documento histórico muito curioso. É um texto antigo, riquíssimo, que foca numa seção bem específica chamada Outros Milagres Diversos. Todos atribuídos a São Francisco de Assis. Isso. E logo de cara, é crucial deixar claro para quem nos ouve qual é a nossa missão aqui. A gente não está aqui para fazer um debate teológico. De jeito nenhum. Não vamos entrar no mérito religioso se essas intervenções cósmicas aconteceram de fato ou não. O que nos interessa é a lente cultural da coisa. Perfeito. O nosso objetivo é olhar para o que esses relatos dizem sobre a mente daquelas pessoas. O que essas histórias de curas impressionantes, de controle de pragas na lavoura. E concertos de objetos da cozinha. Nossa, sim, pasmem. Concertos de coisas triviais. O que isso tudo revela sobre os maiores terrores e as esperanças de quem viveu lá no século XIII. Porque essas narrativas, por mais que estejam totalmente envoltas em misticismo, né, e naquele maravilhamento religioso, elas funcionam como um espelho de altíssima resolução. Elas capturam a condição humana de um período onde a linha entre a fartura e a fome, a vida e a morte era incrivelmente fina. Se a colheita falhasse, a aldeia não tinha um plano de contingência. Não tinha um seguro agrícola. Exato. Eles simplesmente passavam fome no inverno. É brutal. E a variedade das histórias relatadas nesse texto é simplesmente bizarra e fascinante ao mesmo tempo. O documento vai de intervenções cósmicas monumentais até detalhes que parecem ter saído de uma rotina doméstica qualquer. É uma mistura muito interessante. Demais. Vamos começar pelo domínio sobre a natureza, porque a sobrevivência agrícola era o grande fantasma da época. O texto traz exemplos que chegam a ser cinematográficos. Tem aquele da cerejeira, né? Esse mesmo. Na cidadezinha de Sahagún, na Espanha, o relato conta que uma cerejeira que estava completamente seca e morta, contra toda a expectativa biológica, voltou a dar flores e frutos maravilhosos. O que é fascinante aqui é a escala de importância disso. Pra gente, uma árvore frutífera morta pode ser só uma questão de paisagismo arruinado. Mas para eles era caloria a menos na mesa. Sim, e a coisa escala rápido para as pragas. O texto fala que o santo salva as vinhas de uma região chamada Vila Zilos contra insetos que estavam aniquilando a produção. Insetos eram devastadores. Total. Depois, um sacerdote de Palência tem o seu celeiro magicamente protegido de invasões anuais de pragas e o ápice dramático acontece em Petramala, na Apulia. Essa história dos gafanhotos é impressionante. É aterrorizante. Uma terrível praga de gafanhotos estava devorando absolutamente todos os campos ao redor. As pessoas pedem socorro e, segundo o texto, a praga é extinta instantaneamente. Para entender o impacto desse relato, a gente precisa dimensionar o que era um enxame de gafanhotos na Idade Média. Como a gente traduz isso para hoje? Era o equivalente a uma falência bancária em massa nos dias de hoje, só que letal. Significava ruína econômica e nutricional de milhares de pessoas. O santo atua nessas histórias não só como um guia moral distante. Ele é prático. Muito. Ele age como um guardião literal do sustento básico. Ele é a última linha de defesa material daquela comunidade. E falando em necessidade material, a gente chega na falta de água. Tem uma história impressionante sobre uma mulher chamada Maria, em Gagliano a Terno. O texto descreve a cena com muitos detalhes. Ela estava trabalhando no monte, tentando garantir o sustento. Num calor escaldante. Um calor abrasador, ela sente uma sede extrema. E como estava isolada lá no alto do monte, não havia onde encontrar água. O desespero foi tanto que o corpo dela simplesmente colapsou. Ela cai no chão, quase inconsciente, começa a rezar
e adormece de pura exaustão. É o corpo humano no seu limite absoluto. Totalmente. E aí no sonho, São Francisco aparece, chama Maria pelo nome e dá uma instrução. Ele diz, levanta-te, bebe da água que Deus dá a ti e a muitos. Uma ordem bem direta. Sim. E quando ela acorda, meio guiada pela intuição desse delírio de sede ou do sonho, ela vê uma planta, um feto. E para deixar claro, estamos falando da planta mesmo, uma espécie de samambaia. Importante esclarecer isso. Pois é. Ela arranca essa planta pela raiz, pega um pedaço de pau e começa a cavar a terra ali onde a raiz estava. E, de repente, um fiozinho de água fresca começa a brotar. E cresce. Cresce até virar um manancial abundante. A natureza respondendo à urgência imediata do indivíduo. A transformação de um ambiente completamente hostil numa fonte de vida. E tem um detalhe comunitário aí que é muito importante, não é? Tem, e é impressionante, porque não para na sede da Maria. Ela bebe, se sacia e então decide lavar os olhos com a mesma água. O texto relata que ela sofria de uma doença crônica na visão há anos. E ela é curada. De repente, ela passa a enxergar perfeitamente. Ela desce um monte correndo para espalhar a notícia e logo uma multidão começa a frequentar o local. O documento diz que muitos dos que iam lavar o rosto ali ficavam livres de enfermidades. Mas tinha uma condição, certo? Ah, sim. Um detalhe muito específico da época. A cura só acontecia mediante a confissão humilde dos pecados. A fonte se torna um ponto de peregrinação e, segundo o relato, existe até hoje com uma capela construída do lado. E é aí que o milagre se institucionaliza. Deixou de ser um socorro imediato para uma trabalhadora exausta e virou um marco geográfico, uma infraestrutura de fé e saúde para a região inteira. A conexão entre a pureza física e a confissão espiritual era basicamente a medicina da época. Certo. Vamos desdobrar isso. Porque se até agora a gente estava falando de tragédias imensas, como gafanhotos varrendo plantações e fontes de água brotando da terra para salvar multidões, o texto dá um giro fantástico. E bem inusitado. Muito. Ele mergulha no que o próprio autor chama de necessidades insignificantes e confesso que foi aqui que eu encontrei um humor sutil e uma humanidade gigantesca nesse material. É a parte dos objetos, né? Isso. A mesma força divina que expulsa a praga de insetos, de repente, é invocada para devolver um jumento que foi roubado de um homem lá em Amiterno. O que, de novo, faz todo sentido prático. O jumento era o trator do camponês. Perder o jumento era perder a capacidade de trabalhar. Sim, mas aí a coisa fica ainda mais cotidiana. O texto narra que o santo restaurou e devolveu inteirinho um prato de louça que havia se quebrado e que pertencia a uma senhora em Antrodouco. Um prato quebrado. Um prato. E tem também o conserto do arado de um camponês em Monte de Lólamo que tinha se partido em pedaços. É o equivalente medieval do computador pifar no meio de um projeto gigante e você não ter dinheiro para peça nova. Ou deixar o celular cair no chão e a tela se consertar sozinha. Exatamente. A tela trincada volta a ficar lisa. A inclusão desses detalhes triviais no documento é muito reveladora. Geralmente, quando a gente lê textos sagrados ou as geografias, imagina-se o poder sagrado sendo invocado apenas para curar a lepra, ressuscitar mortos ou parar tempestades. Coisas grandiosas. Exato, mas colocar o conserto de um prato quebrado ou de um arado partido no mesmo patamar de importância divina quebra completamente aquela imagem de um deus ou de um santo distante, intocável. Ele desce do pedestal. O santo ganha contornos de um vizinho prestativo, alguém extremamente acessível, que se importa com o prejuízo do dia a dia do trabalhador comum. E o absoluto ápice dessa acessibilidade cotidiana, na minha opinião, é a história do boi e do Martinho. É uma narrativa maravilhosa pela simplicidade dela. O camponês Martinho leva o rebanho dele para pastar bem longe da aldeia. Em algum momento, um dos bois sofre um acidente e fratura a perna, de forma irreversível. O animal não consegue andar. E a reação do Martinho é de um pragmatismo incrível. Ele não pede a cura do animal de imediato, não é? Exato, ele olha para o boi quebrado, entende que não tem salvação e decide que a única coisa a fazer é aproveitar a situação e tirar a pele do animal para vender o couro. Faz sentido. Só que ele esqueceu um instrumento de esfolar em casa. Então ele precisa voltar para a aldeia, que é bem longe,
Ele faz uma prece para São Francisco, mas ele não pede um milagre extraordinário. Ele só pede, por favor, protege meu boi ferido, para que os lobos não o devorem enquanto eu vou em casa buscar a faca. Só isso. É isso. Guarda meu boi aí para eu poder tirar o couro dele depois. O que mostra uma resiliência duríssima do homem do campo. Ele já engoliu o prejuízo da perda do boi. Não há espaço para delírios de esperança na cabeça de um camponês que precisa do couro para não passar fome. Só que o final surpreende. Ele vai em casa, dorme e volta no dia seguinte bem cedo com as ferramentas pronto para o abate. Quando ele chega no pasto, encontra o boi andando livremente, pastando. Inteiro. Tão saudável que o Martinho não conseguia nem distinguir qual era a pata que tinha sido quebrada no dia anterior. Essa história serve para reforçar a ideia de uma benevolência abundante da figura do santo. O texto quer transmitir que o sagrado não atende apenas àquilo que o camponês teve coragem de pedir. Que era só a proteção do couro. Isso. Ele entrega a restauração completa da dignidade dele, devolvendo a ferramenta viva de trabalho. E essa questão da dignidade humana nos leva para uma outra camada do documento, talvez a mais emocionante de todas. A proteção aos mais vulneráveis. Exatamente. O foco na proteção aos indivíduos mais vulneráveis da sociedade, através de curas físicas que desafiam qualquer lógica biológica. O relato traz o caso de uma senhora idosa, de 80 anos, na diocese de Sabina. A situação descrita de cortar o coração. É bem pesada. A filha dessa senhora morre e deixa um bebê recém-nascido, ainda em fase de amamentação. Elas viviam em extrema pobreza, não havia dinheiro para pagar uma ama de leite e o recém-nascido órfão começa a definhar de fome nos braços da avó. Sem ter a quem recorrer, a idosa começa a chorar em prantos. Se conectarmos isso com o panorama geral das estruturas sociais da época, a tragédia era quase certa. E como a história se resolve no texto? São Francisco aparece para a avó, se identifica e dá uma ordem que foge totalmente da biologia. Ele manda que aquela senhora de 80 anos coloque o menino no próprio peito. Uma mulher de 80 anos? Sim. O relato afirma que no mesmo instante, o corpo da idosa passa a produzir leite materno em abundância. O suficiente não só para salvar o neto da inanição, mas o fato atrai multidões de homens e mulheres chocados com o evento para testemunhar a criança sendo amamentada pela avó octogenária. Como eu ia dizendo, se a gente olha para a Europa do século XIII, mulheres idosas, órfãos, recém-nascidos e pessoas com deficiência viviam no mais absoluto precipício social. A mortalidade infantil era assustadora. Não tinha rede de apoio? Nenhuma. Não havia fórmulas infantis, não havia Estado provendo segurança alimentar. Para um bebê naquelas condições, a fome era um destino inegociável. Relatos como esse cumpriam um papel social imenso. Davam um alento. Eles injetavam esperança onde a ciência e a economia diziam que não havia saída. Era o imaginário de uma interrupção milagrosa de um destino trágico e inevitável. E outro caso que ilustra muito bem essa esperança para os mais vulneráveis, mas que traz um toque psicológico muito real, é a história de um bebê que nasceu na região de Escópito. O texto usa o termo monstro para descrever a deformidade severa da criança. Ela nasceu com os braços grudados no pescoço, os joelhos colados no peito e os pés unidos às nádegas. Uma condição física severíssima. A mãe da criança vivia consumida por uma tristeza paralisante. Uma noite, ela sonha com um santo, que fala com ela com palavras doces. Ele manda que ela leve o bebê até um local vizinho dedicado a ele e lave a criança com água de um poço específico de lá. E aqui entra um elemento fascinante de teimosia humana, certo? Sim, a mãe simplesmente não vai. Não vai. Ela acorda, provavelmente exausta, tomada pelo luto daquela condição intratável, e recusa a ordem do sonho. O santo aparece num segundo sonho. Ela recusa de novo. Ela não acreditava. Ele aparece uma terceira vez. E nessa última, o texto diz que o santo, perdendo a paciência ou cheio de compaixão, literalmente atua como um guia. Ele aparece para ela e vai andando na frente, escoltando essa mãe relutante até a porta do local indicado. É uma imagem muito forte. A mãe finalmente desabafa sobre a visão na igreja. Algumas senhoras nobres que estavam lá ouvem a história, tomam a frente, levam a criança até o poço, pegam a água e lavam o menino.
E a cura acontece. Imediatamente após o banho, os membros da criança se soltam e voltam para os lugares corretos. A hesitação dessa mãe é o que dá força narrativa à história. Traz um realismo psicológico notável. A promessa de cura parecia boa demais para ser verdade depois de tantos meses de sofrimento real e denso. Ela precisou de uma escolta divina para conseguir dar o primeiro passo. É muito compreensível. Totalmente. E o fato de a cura não ser feita pelas mãos dela, mas através de uma ação comunitária... As outras mulheres ajudando. Sim, as mulheres da cidade se mobilizando no poço para lavar a criança. Isso reforça a ideia de reintegração daquela família. Uma mãe que provavelmente estava isolada pelo estigma da deficiência na época é abraçada novamente pela comunidade através desse evento. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o texto passa a revelar como as relações das pessoas comuns com o santo não eram de uma submissão distante. Elas podiam assumir contornos quase audaciosos, documentados com marcas físicas para provar o ocorrido. Como assim? O relato fala de um novato chamado Ubertino, lá em Susa. O garoto toma um susto tão grande, mas tão grande que sofre uma paralisia completa do lado direito do corpo. Ele fica surdo, mudo e perde a lucidez. Nossa! Fica jogado numa cama. Na véspera da festa de São Francisco, num raro momento de consciência, ele clama por ajuda na sua mente. No dia seguinte, o santo aparece no quarto cercado de luz. E a forma da cura é bem tátil nesse caso, não é? Muito. Não é só uma palavra proferida no ar. O santo passa a mão do lado direito do jovem, da cabeça aos pés. Ele enfia os dedos nos ouvidos do menino. A saúde e a lucidez voltam na hora. Mas o detalhe peculiar é que antes de ir embora, o santo deixa uma marca, um sinal particular gravado no ombro direito do Ubertino, uma prova física de que aquilo aconteceu, para que ele pudesse mostrar aos outros monges. Isso levanta uma questão importante sobre a materialidade da fé no período medieval. A sociedade exigia ver para crer. Precisava do recibo, né? O toque físico, desde a mão passando pelo corpo até os dedos nos ouvidos, reflete a medicina da época, que era extremamente baseada no contato e na manipulação. O fato de deixar uma cicatriz sagrada no ombro era o equivalente a emitir um laudo médico atestando a intervenção. Era a prova tangível do invisível. E se a marca no ombro de Ubertino já é surpreendente, a história do homem de Cori, na diocese de Ostia, eleva essa ideia do laudo médico para um nível absolutamente genial e até cômico. Essa história é ótima. Esse homem estava acamado com um tumor grave na perna, sentindo dores violentas sem conseguir andar. E sabe o que ele faz no meio do desespero? Ele não começa a rezar com mansidão. Ele começa a cobrar a cura. Uma chantagem clássica com o divino. Total. Ele faz uma queixa amarga. Ele chora e joga na cara do santo todo o histórico de favores entre os dois. Ele lista os favores. Ele grita coisas do tipo: lembra da sincera devoção que eu sempre tive. Você sabe muito bem que um dia eu te emprestei meu jumentinho para você viajar. Você sabe que eu beijei suas mãos e seus pés. Eu sempre fui bom com você e agora eu tô aqui morrendo e você não faz nada. É uma chantagem emocional em toda a regra, exigindo reciprocidade. O que mostra uma relação contratual com o divino que era muito comum na mentalidade feudal. As relações de suzerania e vassalagem, de troca de favores entre os homens, eram projetadas no céu. Toma lá da cá. Exato. O homem de Cori trata o santo como um aliado político que lhe devia um favor. Eu te ajudei no passado, quando você andava por aqui, agora é a sua obrigação moral vir me ajudar. E o pior é que a tática funciona. O santo aparece na mesma noite para o homem e diz basicamente: vim porque você me chamou cobrando os benefícios antigos. Mas aí vem a forma da cura. O santo toca o tumor com um pequeno cajado, um bordão, que tinha o formato exato da letra tal. O toque abre o tumor e cura a perna completamente. E tem a marca. Sim. Para finalizar a visita, o santo marca a pele do homem, deixando uma cicatriz em forma de tal gravada no lugar do tumor. O autor do texto faz questão de frisar que essa figura geométrica, o tal, era exatamente o símbolo que o próprio São Francisco usava como assinatura pessoal nas cartas que ele escrevia em vida. Esse detalhe é espetacular. O tal, aquela letra grega que parece um T maiúsculo, era a grande marca registrada dele. Ao deixar essa marca cravada na perna,
É como se o divino estivesse literalmente emitindo um recibo. Assinando a obra. Ele usa o corpo daquele homem devoto e ousado como um pergaminho para assinar sua cura. É a garantia inquestionável para toda a aldeia ver de que a dívida pelo aluguel do jumentinho no passado estava oficialmente paga. Então, o que tudo isso significa? Por que todas essas histórias tão variadas estão juntas no mesmo texto? É exatamente neste ponto que o nosso material-fonte faz uma transição abrupta e profunda. Muda o tom. O autor reconhece que nós, os leitores, fomos distraídos pela imensa variedade dessas histórias. A gente se encantou com curas milagrosas, arados consertados e pratos restituídos, mas, de repente, ele puxa o freio de mão. O texto diz que as nossas mentes devem se afastar dessas miudezas e se voltar para o simbolismo supremo da cruz. Ele passa a afirmar que a cruz é o verdadeiro sentido e a culminância de toda a glória de Francisco. Que é um recurso literário e teológico brilhante da parte de quem escreveu. O autor quer amarrar todas essas anedotas sob um único guarda-chuva de significado. Ele não quer que quem leia ache que o santo é apenas um mago, curandeiro ou um consertador de objetos mágicos. Um faz-tudo celestial. Exato. A justificativa do autor é que todos esses milagres menores, grandes ou pequenos para a vida daquelas pessoas, só foram possíveis porque a figura central da narrativa abraçou totalmente o sofrimento e o mistério da cruz durante a própria vida. Os favores são apenas consequências secundárias de um alinhamento espiritual maior. E o texto traz algumas citações fundamentais para ancorar essa mudança de tom. Ele cita a frase clássica do apóstolo, assumida pelo santo, longe de mim o gloriar-me senão da cruz, e conclui com a constatação física, trago em meu corpo as chagas. A narrativa argumenta que os tesouros da sabedoria que permitiram consertar arados e curar tumores estavam ocultos nesse mistério maior de sacrifício. E o documento termina com uma metáfora visual espetacular. A glória da cruz é comparada a um báculo, um cajado colossal, capaz de dividir as águas bravias do mar para que os fiéis possam atravessar o árido deserto desta vida com segurança, até encontrar a terra dos vivos. Esse encerramento teológico reposiciona todas as histórias. A fome causada pelos gafanhotos, a sede no monte escaldante, a tragédia de um boi quebrado ou de um filho deformado. O autor posiciona todas essas mazelas como sendo o deserto desta vida. A travessia. E a mensagem final é clara. A superação daquelas vulnerabilidades físicas terrenas é, na verdade, apenas um eco, uma pequena amostra da superação maior que a fé promete. Os milagres cotidianos são vistos como bússolas, apontando para a promessa de salvação definitiva. Que jornada esse texto nos proporcionou hoje? Começamos mergulhando em algo tão prosaico quanto o aborrecimento de um camponês com a ferramenta partida no meio do trabalho. Passamos pela angústia asfixiante da falta de água. Testemunhamos a maravilha de uma avó de 80 anos produzindo leite para salvar o neto da inanição. Demos boas risadas com o homem de Core. Sim, a ousadia dele, cobrando uma dívida divina por ter emprestado um jumento. E vimos tudo isso desaguar numa reflexão solene sobre como essas narrativas usavam a fé para processar o avanço da humanidade através das dificuldades brutais da época. Se a gente tira as camadas teológicas, o que sobra é a essência crua das ansiedades humanas, que nós entendemos muito bem. O medo de não ter o que comer, a dor insuportável de uma doença sem cura e a frustração com os reveses diários da vida e do trabalho. Exatamente. Documentos como esse nos forçam a enxergar além das roupas de época e das crenças místicas, encontrando ali um espelho dos nossos próprios medos. A roupagem muda, a tecnologia avança, mas o nosso anseio por um escudo de proteção contra o imprevisível, seja ele uma tempestade ou um mercado em colapso, continua rigorosamente o mesmo. E isso nos deixa com um pensamento intrigante, um questionamento final para quem nos ouve continuar elaborando mentalmente por conta própria. É de se pensar,
Se esses relatos de séculos atrás capturaram com tanta precisão as aflições daquelas pessoas, onde a praga na lavoura ou a quebra do único arado eram o fim do mundo, como seria desenhada uma lista de pequenos milagres cotidianos hoje? Boa pergunta. Se essa mesma figura mística resolvesse intervir nas vulnerabilidades da nossa sociedade hiperconectada de agora, quais seriam os equivalentes modernos dos pratos quebrados ou dos jumentos roubados que nós pediríamos desesperadamente na calada da noite para serem restaurados? Fica a reflexão. Nossa exploração de hoje termina aqui, esperando que esse passeio pela história e pela natureza humana tenha trazido boas perspectivas. Nos encontramos na próxima. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas.